No vídeo de hoje vamos passar 100 dias no jogo construindo o Jurassic World sem dinossauros, o que significa que terão somente répteis voadores, répteis marinhos e os crocodilianos. Então bora ver se isso daqui vai dar certo. Como de costume, primeiramente coloquei o nosso ponto de chegada, depois o nosso centro de controle, o nosso centro de ciência, o centro de escavações para pegarmos os fósseis e por último também a instalação de manutenção. Depois disso eu comecei a colocar algumas coisas para os visitantes, como o banheiro e também o abrigo de emergência e também as nossas 3 construções de serviço, tanto de bebidas, compras e comida. E para fechar também coloquei aí um hotel para acomodar bem os nossos visitantes. Depois disso coloquei um pouco de vegetação nessa região e assim está o nosso centro aqui do parque, pelo menos de começo. Tá bem interessante, tá bem legal. Próxima etapa agora é contratar os nossos cientistas, então maneirei um pouquinho aqui no valor e só contratei os essenciais que vão ajudar a gente nas pesquisas. Para a nossa primeira espécie, vamos com o listrossauro, ele que já é liberado aqui no sítio de escavação, então não vamos precisar gastar dinheiro com pesquisas no momento. Chegaram aqui os nossos fósseis, infelizmente não veio nada para vender, mas em compensação temos aí 80% de genoma do listrossauro. Para esse cercado eu pensei em algo diferente, já que ele é bem pequenininho, eu não queria colocar aquelas cercas gigantes, então pensei em fazer algo mais minimalista. Então, baseado aqui no centro de incubação e na galeria de observação, eu coloquei bastante pedras ao redor para fazer um perímetro. Essa que vai ser a área onde vai ser o habitat dos listrossauros, para que assim os visitantes possam dar uma olhada direta. Eu sei que aqui a mecânica do Jurassic World Evolution 3 não conta como visualização de dinossauro, né? Se você precisa colocar uma estrutura ali de observação, senão não conta. Mas para ficar legal, eu deixei assim mesmo. Outra coisa que eu achei interessante fazer aqui foi uma parte com os vidros, que inclusive chegaram na última atualização. Então eu removi algumas pedras e coloquei esse vidro liso aqui bem grande, então eu coloquei aí 3 deles, fiz o encaixe certinho e depois eu cerquei com as pedras para meio que fazer um suporte para esses vidros em si mesmo, para que novamente os visitantes quando passarem por ali possam ver os listrossauros por meio do vidro. Temos nosso primeiro bichinho aqui então, o listrossauro. Olha só esse bichinho, cara. Ele é muito feinho, né? Muito engraçado, cara. Olha isso, mano. Bom, com relação ao espaço aqui já estava bem suficiente, água também. Só precisava acrescentar um pouco de folha baixa e também fibra baixa, já que não tinha nada. Então foi isso mesmo que eu coloquei, só dei umas pinceladas bem básicas aí de vegetação e depois eu acrescentei só mais um pouquinho só para dar aparência de um campo com mais vegetação mesmo. E assim ficaram 100% prosperando bem de boa por aqui. Muito bom. Agora a gente vai ter que gastar mais dinheiro com pesquisas, então vamos pegar um contrato, esse que vai ser o Sorria, que a gente precisa tirar uma foto que valha pelo menos 23 mil. Então já peguei o meu carrinho aqui para ir lá no nosso único cercado, que é o do listrossauro, para tentar tirar uma foto que vale esse dinheiro. Ó, vamos ver se a gente consegue tirar uma foto. Ó, tem um aqui, os outros eu não tô vendo realmente. Tá, essa daqui valeu 21.700, não dá, vamos ter que tirar outra então. Vamos um pouquinho mais para trás aqui, eu acho que agora dá, talvez dê para pegar tudo, né? Eu acho que o jeito é pegar tudo mesmo. Cara, eu não tô conseguindo ver, mas vamos tentar. Aí ó, 27, foi por pouco, mas conseguimos concluir o contrato. E olha aí pessoal, essa é a visão por fora como se fosse um visitante do vidro em si. Claro que não tem muitos listrossauros, mas ainda assim ficou bem interessante. Olha aí que maneirinho, cara, esses bichinhos. Inclusive pessoal, eu acrescentei mais uns 3 aí, como tinham poucos. E agora sim, eu acho que dá pra ver um pouco mais. Eu queria colocar bastante, mas o espaço não dá. Agora vamos para a nossa primeira pesquisa de sítio de escavações. Essa aqui que vai ser do sítio de escavações de carnívoros P1, onde vai nos liberar aí o Dimetrodonte e o Postosuco. Primeiramente eu pensei em fazer um território pro Dimetrodonte, mas eu mudei de ideia e fui pro Postosuco, que eu acho que vai ficar mais interessante, já que o Postosuco ainda assim é um pouco menor do que o Dimetrodonte. Temos um novo genoma, o genoma do Postosuco, e aqui para esse cercado eu iniciei com uma galeria de observação também para fazer o território ao redor dela. Eu acho que fica bem interessante fazer um negócio assim. Como aqui eu não vou colocar um centro de incubação, então eu deixei uma zona de entrega para colocar os nossos animais ali. E aí fiz o cercadinho básico deles, não tão grande, tá? Eu até achei que pelo tamanho deles seria o suficiente, mas não foi. Olha, de cima parece grande, mas cara, eles realmente pedem um espaço bem considerável, tá?
Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos... E olha só, eles expandiram praticamente, uns 95% do território e mesmo assim tem muita coisa ali para ser preenchida de necessidade, cara. Tanto área quanto seco e principalmente pântano. Então eu fiz o seguinte, eu comecei a adicionar todas as coisas que eles precisam, como aí o ambiente seco e também o ambiente pântano juntamente com a água. Até removi também a zona de entrega para ver se melhorava, mas não estava dando certo. Então aí eu pensei em fazer o cercado um pouquinho maior, removi uma parte da cerca aí e aumentei mais o perímetro deles para que assim a gente tenha eles com 100%. Só que mesmo assim não ficamos 100% com esse posto-suco, faltou um pouco de seco. Só que assim, por mais que tava faltando seco, eles ainda estavam acima do necessário, então estavam confortáveis, inclusive já até estão brigando aqui por alfa. Olha só, cara, esses bichos. Doideira, mano. No documentário do Caminhando com os Dinossauros, cara, ele parecia muito maior, velho, de verdade. Eu não sei se é só uma ilusão de ótica mesmo, mas lá ele parecia maior. Já estão bem tranquilões aqui, ó. Já coloquei o alimentador, eles gostam de cabra, já estão felizão aí até caçando, olha. Muito massa. Vamos agora para o nosso primeiro réptil voador, então partir para a pesquisa dos nossos aviários para colocar aqui o Dimorphodonte, esse que vai estar na pesquisa dos voadores 1. Bora pegar os fósseis deles que ficam aqui no Reino Unido junto com alguns outros também. Dessa vez com a expedição veio bastante coisa para vender, então vai ajudar a gente a ter um pouquinho mais de dinheiro nessa etapa de bastante pesquisa. Claro que veio bastante fóssil também para ajudar. O Dimorphodonte não requer um aviário tão grande, então eu fiz aí somente 4 sessões e nele eu quis fazer um negócio diferente logo de cara, eu quis fazer um safari lá dentro. Então depois de colocar a instalação, eu parti para a moldagem do terreno para fazer um negócio interessante e não plano todo feio lá. Coloquei algumas rampas, o lago que eles vão precisar obviamente, e como se fosse umas montanhas com uns pequenos desfiladeiros. Eu acho que na minha cabeça ficaria interessante, mas claro que a gente vai melhorar depois que eles chegarem. Preparar para a liberação do dinossauro. Chegaram então os nossos Dimorphodontes. As necessidades estão quase todas concluídas, olha só, inclusive com muito pasto. Só falta a gente aumentar um pouquinho mais a água e também colocar, obviamente, o alimentador de peixes. Então foi isso que eu fiz, aumentei consideravelmente aqui a parte da água. Fica um pouquinho estranho para mexer por causa dos animais, né, que estão lá dentro. Então eu fiz os consertos aqui no terreno, já que tinha ficado meio estranho. E aqui eu comecei a acrescentar algumas pedras para dar um relevo legal e um efeito de montanha bem melhor do que está assim, já que puro desse jeito fica muito feio. E aí depois de colocar todas as pedras eu acrescentei aí uma vegetação. Claro que não é uma vegetação que eles gostam assim, mas também não odeiam. Então coloquei mais para enriquecer o cenário do que necessidade dos animais. Então eu achei que ficou bem bonito, cara. Ficou um negócio meio tropical triássico aí. E olha só, aqui a gente consegue ver melhor. Ficou bonitão, cara. Eu até gostei bastante desse cercado aqui. Ficou legal, olha só ele voando. E com isso também estão 100% de conforto. Muito massa aqui o nosso Dimorphodonte. E essa daqui vai ser a nossa visão dentro do passeio turístico. Olha só que da hora, cara. Só de ver assim já fica maneiro. Ó, aqui na esquerda tá passando um Dimorphodonte aqui, ó, paradinho. Boa. E tem um outro voando lá em cima, olha aí que da hora. Muito massa. E essa aqui é a nossa visão de dentro da galeria de observação. Eita, nós! Olha lá os caras brigando. Caramba, conseguimos pegar isso. Legal, hein? Muito bom, nosso parque tá indo bem. Agora pro nosso próximo animal, vamos pesquisar aqui o sítio de escavações de animais aquáticos 1, onde vamos poder colocar aqui o Ictiosauro, ele que vai ser o nosso próximo réptil aqui do parque. Então basicamente ali na mesma região do Dimorphodonte, vamos pegar os nossos fósseis, vimos um novo genoma e agora vamos construir a nossa lagoa, obviamente depois de pesquisá-la. Eles não requerem muito espaço, então eu fiz um negócio aí um pouco menor, somente com 3 seções. Dei uma ajeitada nessa pedra aí que já estava no cenário que eu coloquei antes. E aqui eu coloquei 2 plataformas de observação que já eram suficientes para preencher todo o território. Chegaram os nossos répteis, olha aí os primeiros répteis marinhos aqui. Ainda estavam expandindo seu território, então teríamos que esperar um pouco mais. E com esse tempinho eu comecei a colocar aquelas pedras, né, que vocês sabem que eu gosto de colocar para fazer uma profundidade um pouco mais para cima, já que eles não são tão grandes, então eu gosto de colocar aí o território dos ictiossauros mais para a superfície mesmo. E olha só que maneiro, cara. Mano, eles são muito igual ao golfinho, né? Muito da hora.
Eu não precisei fazer mais nada, só acrescentei mesmo os alimentadores de peixe e com isso estão 100%. As águas abertas estão mais do que suficiente, mais de 200%, então eu poderia adicionar muitos corais por aqui, mas o foco desses aquários vai ser mais mar aberto mesmo. E agora, para melhorar mais a nossa fonte de renda, eu pesquisei aqui os serviços médios para a gente ganhar muito mais dinheiro do que ganhava com os pequenos. Então, bem do lado da lagoa, eu fiz esse novo centro comercial aqui com todos os serviços, tanto bebida, compras e comida para os nossos visitantes, o que gera também atração para esses aquários. E assim está o nosso parque no momento. Olha só, ali é o aquário, aqui do lado é o nosso aviário e aqui os dois cercados, tanto do listrossauro, que tá aqui ó, bem pequenininho, os carinha, nem dá para ver direito, quanto também o do Postosu, que tá aqui. Agora de eles já dá pra ver um pouco mais, né? Ó, a visualização aqui de dentro do cercador de Morfodonte também. Ficou bem legal. Olha o carinha ali no meio, cara. No meio da pista, mano. Na verdade, a gente que tá invadindo, né? Agora vamos para o nosso próximo animal crocodiliano, o Desmatosu. Um dos herbívoros com designs mais diferentes aqui do jogo. Bora pesquisar então aqui no sítio de escavação que fica no mesmo local do Postosuco também. Esse aqui, cara, eu vou fazer um cercado bem grandão mesmo. Ele que vai ser vizinho do Postosuco, então vai pegar uma região bem grande, já que posteriormente eu pensei em dividir o território em dois, já que é um território muito grande realmente somente para os Desmatosuco. Então depois de construir tudo, eu fiz a pesquisa aqui da Galeria de Observação 2, onde vai nos liberar aí algumas atrações novas, como por exemplo a Galeria de Observação da Árvore. Olha só, coloquei aqui nessa parte, fica bem legal e bem camuflado. E aqui estão os nossos Desmatosuco, olha só que doideira. Que legal, mano. Eles têm umas skins muito da hora nessa parte da carapaça aí, dessa armadura que ele tem, sei lá. São cores bem interessantes e é um animal muito legal de se ter aqui no parque. Olha ele passando debaixo aqui da Galeria da Árvore. Que da hora. Como eu disse, o território deles já era muito grande, então só precisei colocar fibra baixa, já que o restante tinha tudo. Então depois de eles expandirem todo o território, foi mais do que suficiente para eles ficarem bem. Inclusive assim, ó, já fazendo suas interações. E essa é a nossa visão aqui de dentro da Galeria de Árvore. Olha só que legal. Tá os dois que estavam fazendo as interações agora. Bom, pessoal, como vocês viram, tava tendo uma tempestade e aí os Postosucos começaram a ficar muito desconfortáveis. E cara, eles estavam querendo fazer coisa errada, viu? Então eu já corri, peguei a equipe de captura e botei todo mundo para dormir, porque senão eles iam quebrar essa cerca, com certeza. Olha só como eles estavam chegando perto, cara. E obviamente eles estão com esse conforto assim porque eu não coloquei seco o suficiente. Olha só, já caiu um. Cai outro e agora vai cair o último também. É bom que assim não acontece nada aqui de perigoso no nosso parque. E olha só, pessoal, com relação ao espaço que eu falei no território do Desmatosuco, olha o tamanho que eles são pro território deles. Então eu fiz o seguinte, separei aqui a partir do centro de incubação, já que a gente vai colocar, né, outra espécie aí nesse espaço. Então eu fiz realmente na divisa aí para dividir esses dois territórios, para que não afete negativamente os Desmatosucos. E aí eu garanti, ó, 100%, tão tranquilo ainda mesmo com essa redução de território, já que eles não são absurdamente grandes, então não pedem muito território. Próximo réptil que teremos aqui vai ser o Chonissauro, ele que chegou também na DLC do Crocodile Coast. Ele é um animal bem grande, então eu já fiz aqui 4 seções de lagoa para que eles consigam nadar bastante aí. Para essa lagoa eu coloquei 2 plataformas de observação e também uma plataforma de observação remota lá dentro do cercado deles. E aí fomos aqui no Canadá para conseguir os fósseis do nosso Chonissauro. Olha que bicho gigante, cara. Ele é muito grande, mano. Muito grande mesmo. Eu chamo aqui ele de Ictiosauro gigante. Olha que da hora. Eu acho ele bem massa. Eu acho muito legal mesmo. Eu tava torcendo muito pra que ele voltasse mesmo aqui no Jurassic World Evolution 3, mas obviamente, né, em uma atualização de forma gratuita, não por meio de uma DLC. Mas agora já foi, não tenho o que reclamar. Aqui as necessidades ficaram no limite, olha o tanto de água aberta que eles pedem, cara. Estamos aí 107% com a área de 1.07. Só falta, claro, adicionar os peixes, mas foi no limite, hein? A gente não vai poder fazer nenhuma modificação por aqui. Essa é a nossa visão aqui da galeria de observação remota, por enquanto nada. Cara, não é possível, esses bichos são muito grandes. Ah, dá pra ver, ó lá. Ah, agora dá pra ver um pouco mais. Tá aqui em cima, ó, na direita, que legal.
bem gigante esse bicho. Agora, como vizinho do Shonisauro, teremos mais um réptil voador, esse que vai ser o Thanatos Dracon. Então já preparei aqui o cercado de aviário deles, coloquei uma galeria de observação e uma galeria de observação remota lá dentro. E assim pesquisamos o sítio de escavação de répteis voadores 3, onde vai nos liberar duas espécies que vamos utilizar aqui, que é o Thanatos Dracon e também o Quetzalcoatl. Com isso, bora pegar aqui os fósseis dele na Argentina. Como padrão em todo aviário, eu gosto de rebaixar o máximo possível para que eles tenham bastante espaço de voo aqui, mas nesse caso ficou meio que uma montanha aí por causa da galeria de observação. Então eu deixei assim, acrescentei bastante água e aí eu comecei a colocar as rochas e também toda a vegetação para dar o tema de Triássico e deixar do jeito que eles gostam, já que eles gostam de um ambiente um pouco mais árido, também com pântano e um pouquinho de seco. E aí essa parte vai ser como se fosse uma montanha cheia de pedras. Olha só, fica interessante, pelo menos na minha cabeça fica legal. E aí eu fechei com um alimentador de peixes. Olha só, eles ainda estão expandindo o território, mas ó, dá pra ver que de área já foi o suficiente, árido também, já que tem muita pedra. Cara, só o passo que tá um pouco ruim, né, já que realmente não tem espaço aí, eu enchi de pântano por ali. Mas olha só, depois de expandir todo o território, realmente deu certo, tá 100% aí ó, de boa voando por aqui. Essa é a visão de dentro da galeria de observação remota, tá ali ó, planando, ó que da hora. Esse animal aqui é um dos meus favoritos também, eu achei ele bem bonito. No momento estamos aí ganhando quase 500 mil por minuto, já inclusive atingimos a meta, cara, foi bem tranquilo, temos muitos visitantes e também boas espécimes. Mas seguindo à frente, vamos pegar os fósseis do Ichthyosauro, ele que com certeza vai aumentar também a nossa avaliação aqui do parque. Olha que da hora, cara, esse réptil aqui é muito massa, ele tem essa parte no pescoço aí, claro, também tem a bioluminescência dele quando o parque tá de noite, deve ficar muito legal, olha que maneiro. E eles ficam fazendo um barulho bem diferente, né, dos outros répteis, pelo menos eu acho, eles fazem bastante barulho em comparação com os outros. Aqui também eu deixei no mesmo esquema dos outros, basicamente um mar aberto somente, e também ficou no limite, e olha o tamanho disso, cara, dessa vez eu fiz muito mais, eu fiz com 6 seções basicamente, o Ichthyosauro requer bastante. Claro que tem 3 exemplares deles aqui também, né? Mas o que importa é que estão aí 100% prosperando, tranquilos. E aqui podemos ter essa incrível visão desses répteis. Olha ali, mano, os dois. Que da hora, cara. Deve ser muito louco mesmo ter essa visão aqui. Muito massa. Com esse animal chegou vários visitantes e com isso podemos pesquisar aqui o nosso hotel grande. Esse hotel que eu coloquei bem do lado mesmo do território dos Ichthyosaurus. Junto com isso também pesquisei os serviços grandes para assim a gente ter muito mais dinheiro. Então eu fiz dessa região aqui, olha só que legal, o novo centro comercial com todos os serviços e também o hotel. Ficou bem massa, ó. Ficou bem legal, cara. Essas construções aqui de Malta são bem da hora. Coloquei aqui a atração de balão, ela que vai percorrer basicamente todo o território aqui do nosso parque por todos os cercados, então vai dar uma atração interessante. E para fechar essa nova área de visitantes, coloquei aqui o centro de inovação, onde também vai nos dar um dinheiro legal e uma atratividade maior para essa região. Olha como fica legal, pessoal, com essa vegetação. Eu gosto muito da paleta aqui dessa vegetação desse mapa, né, desse clima um pouco mais árido, eu acho bem legal, principalmente essa vegetação aqui de pântano, acho muito massa e ficou bem bonito. Cara, enquanto a gente tava fazendo aquelas coisas, apareceu uma doença aqui no nosso Dimorphodonte, ele que é uma doença não diagnosticada. Então uma UVM já foi enviada automaticamente e com isso verificamos que precisa pesquisar aqui a E. coli, que é uma poderosa doença de origem alimentar. Pesquisa concluída e a nossa UVM já está aqui tratando com o Dimorphodonte, olha só. Muito bom, é bom porque assim não espalha rapidamente, né? E agora temos a nossa visão aqui de cima do balão, cara, olha só que legal. Inclusive, olha, tem uns Ichthyosaurus ali precisando de verificação, acabei esquecendo. Ali a nossa visão do nosso novo centro de visitantes, bem legal aqui as estruturas e o nosso parque tá pegando uma forma legal. Agora é hora de pesquisar a nossa mais nova espécie, o Quetzalcoatl, como eu disse para vocês anteriormente que eu ia colocar. Com ele eu vou fazer utilizando o aviário invisível, acho bem mais legal, fica bem massa ver os Quetzals aí gigantes voando para cima. Então eu fiz uma área bem interessante aqui e nela vão ter algumas atrações, como o passeio de caiaque e também o passeio jurássico. E aí eu fiz esse rio aqui gigante, coloquei bastante pedras ao redor para dar aquela ambientação legal, de ambiente mais árido ao mesmo tempo com algumas vegetações que eu vou colocar um pouquinho mais para frente, sempre dando aquela cara de Triássico. Então nele vão ter duas galerias de observação, uma galeria de observação
observação remota lá dentro. Primeiramente o nosso passeio de caiaque, que vai fazer parte aqui desse rio, mas como não tinha como eu colocar aí de volta, eu precisei abrir uma outra parte para que ele passasse lá por fora e entrasse na outra região. Então ficou desse jeito aí. E por último, inclui aqui o passeio jurássico, ele que vai fazer toda essa região aqui ao redor também da redoma de observação. Olha aí que da hora, cara. Dessa vez eu escolhi o modelo do Quetzal do Jurassic World Rebuff, que eu acho bem legal, bem interessante, pra não ficar sempre na mesmice, né, de utilizar aquele Quetzal padrão do Jurassic World Evolution 3. Então aqui a gente já consegue ver que basicamente o território dele está perfeito, por mais que ele não tenha ainda expandido completamente, já está quase tudo 100%, acima do 100% na verdade, e aí com isso a gente só precisava adicionar peixes. Mas mesmo assim eu não quis deixar assim e acrescentei uma vegetação, como eu disse, para deixar o ambiente mais triássico. Acrescentei toda essa parte de seco com algumas areias, junto com também essas pedras para adicionar árido também. E aí para fechar eu fui acrescentando algumas árvores ali também. E é isso, ó, tá aqui confortável o nosso primeiro Quetzal, muito massa. Só que, olha só, eu já utilizei tanto Quetzal que eu sei que ele precisa de 2 aqui para ficar bem. Então realmente precisamos de mais uma espécie adulta aí, e é isso que a gente vai fazer agora. Cara, essa skin ficou muito massa, eu gostei bastante, mas olha só, cara, esse daqui já é mais pidão. Esse daqui já é mais chatinho com relação ao território. Então vamos precisar adicionar um pouco mais de seco e também árido para esse cara aqui ficar feliz. O que não foi muito difícil, só precisei acrescentar mais um pouquinho aí de pedra e também algumas areias nessas regiões mais pantanosas, claro que tenho certeza para não afetar o outro ambiente também. E aí era só aguardar ele expandir basicamente todo o território mesmo para ter certeza de que está tudo certo. Com isso temos aqui a nossa primeira atração. Olha aqui o passeio de caiaque com os 2 Quetzals gigantes ali voando. Olha que doideira. E aqui também a visão do nosso passeio jurássico. Olha aqui do lado, que perigo, cara. Muito perigoso fazer um tipo de passeio assim, mas seria da hora do mesmo jeito. Muito massa os dois ali, ó. E é isso, pessoal, olha só como fica mais ou menos de cima, assim, o nosso cercado aqui dos Quetzals. Eu acho que foi um dos mais bonitos aqui do nosso parque. Olha que da hora, cara. Essa vegetação aqui nesse ambiente fica bem legal. Como eu disse, ó, 100% prosperando, tranquilo. Então ele já expandiu todo o território e está bem. Agora vamos para mais um animal aquático. Esse aqui eu fiz um território gigante, já que ele requer muito espaço aberto. Nesse aqui eu coloquei 4 galerias de observação e também uma galeria de observação remota lá dentro do cercado. E para fechar nossa atratividade, coloquei um hotel também bem rente à lagoa. O Megalodon dominou os oceanos pré-históricos da Terra durante quase 20 milhões de anos. E até hoje continua sendo o maior tubarão que o mundo já viu. E é isso, pessoal, temos o Megalodon. Olha que maneiro, cara. Dessa vez eu coloquei com essa skin mais alaranjada, mais tigrada. Eu acho que tem um tubarão muito parecido, cara, com essa cor. Eu não sei se é o tubarão tigre ou sei lá. Eu realmente esqueci agora. Mas olha como ele ficou bonito com essas cores, mano. Ficou muito da hora. Pra ele ficar 100%, só faltava o alimentador de tubarão ali. E olha só, a área foi realmente muito maior. Parece que os Stigosaurus requerem muito mais espaço do que o próprio Megalodon. Olha que da hora, cara. Muito maneiro, vamos aproveitar ali, ó, e ver dentro da galeria de observação. Aqui, ó, sabia, ele tava passando bem aqui na frente, dá pra ver legal aqui. Essa skin realmente ficou muito massa. Muito da hora, mano. Agora vamos para a nossa penúltima espécie. Esse aqui vai ser o Dimetrodonte. Já realizei toda a pesquisa dele de fósseis também. E temos o genoma para poder liberar aqui naquele cercado do lado dos Desmatossul. Dimetrodontes liberados, eu espero que esse território aqui seja bom pra eles. Eu acredito que seja, cara, mas tem muito pântano, muita vegetação que talvez ele não goste. Então eu acho que provavelmente vou ter que dar uma ajeitada. Eles ainda estão expandindo, mas olha só, dá pra ver ali que vai faltar água e também eu acho que ambiente seco. Não deve ter muito seco por aqui.
realmente não tem como. Então aqui eu já parti para adaptação do cercado, coloquei bastante água profunda nessa região aqui mais para cá, para que assim eles possam nadar bastante. E olha que esses bichos nem são tão grandes, cara. Coloquei aqui o alimentador de carnes e aí foi acrescentando bastante areia, que é o ambiente seco que eles gostam. Eles preferem um ambiente um pouco mais seco do que com vegetação. Mas ainda assim eu tentei deixar o mais triássico com um pouquinho de vegetação espalhada assim. Tá aqui, ó, nadando, 100% prosperando, muito bom. Tá quase tudo no limite, cara. Então, então foi quase não deu certo. Mas tá aí. Eita caramba, começaram a correr, mano. Cara, esse bicho é muito engraçado, mano. Começaram a correr aqui do nada, cara. Ah, é por isso, começaram a brigar. O cara ficou emocionado ali, mano. Começaram a brigar aqui do nada, você é doido. Mas são bem da hora, né? São bem legais aqui os Dimetrodontes. Eu quero muito que tenha espécies mais triásicas aqui no Jurassic World Evolution 3. Quem sabe logo logo tenha uma DLC pra isso, né? Chegamos à nossa estrela do vídeo. Finalmente vamos colocar o nosso Deinosuchus. Vamos pesquisar ele aqui na região dos Estados Unidos. Temos um novo genoma e ele vai ficar nessa região aqui, ó. Eu acho que é um território bem interessante, parece bem legal. Pra garantir que a gente não tenha problema com espaços, eu coloquei aí bastante mesmo. Então ficou gigantesco esse território, tanto que passa até por meio do rio ali dos caiaques, cara. Então, basicamente, aquela atração de caiaque vai passar por dentro do cercado do Quetzal e também por dentro do cercado do Deinosuchus. E aí depois eu acrescentei bastante água, que é o que eles gostam, né? Obviamente. Coloquei bastante água funda e fiz a ligação com outro rio. Coloquei uma galeria de observação e também uma plataforma de observação. E para fechar, a galeria de observação de árvore bem pertinho dessa pedra, tá vendo? Para fazer meio que uma camuflagem ali. Chegaram, pessoal, nossos 2 Deinosuchus com essa skin aqui um pouco mais alaranjada. Que bonitona, cara, olha só que legal. É bom que ele consegue se adaptar ao ambiente, já que a gente tá fazendo basicamente um parque aí no meio do Triássico. E bom, falando em necessidade, eu precisei aumentar bastante aqui a água profunda, o que não era o suficiente, mas não foi nada tão alarmante, só precisei acrescentar um pouco mais. E aí depois eu coloquei mais pântano, e aí claro, tive que esperar eles expandirem bastante o território em si, para que tenha surtido o efeito do território. E olha só, já está confortável, como eu disse, só falta expandir mais o território para assim ficar 100%. Já tá aqui, ó, tranquilão, pegando peixe. Chegou e já tá comendo os peixinhos aqui. E essa aqui é a nossa visão de dentro da galeria de observação de árvore. Cara, aquele Deino ali ainda não tá confortável, mano. Isso é perigoso, hein? Bom, não teve nada de alarmante, ele só precisava realmente andar por todo o território. Tá aqui, ó, já tá bem de boa. Já se integrou basicamente ao ambiente. E aqui tá a nossa visão aí, ó, de cima do território do Deinosuchus. Ficou bem legal, ficou bem espaçoso. E, cara, eles gostaram bastante e eu também gostei. Eu gosto bastante dessa vegetação, como eu disse pra vocês. Acho bem interessante aqui a floresta do ambiente desse deserto. Ficou bem massa. E com isso fechamos 5 estrelas aqui no nosso parque com essas espécimes diversas, tanto de répteis marinhos quanto voadores e também esses novos crocodilianos. Eu achei um mapa bem interessante para fazer esse tipo de parque. Cara, olha só, a gente teve um lucro de 1.080.000 por minuto, cara. Muito bom. Então deixa o teu like se você gostou desse vídeo, comente aí se gostou desse desafio de fazer com os crocodilianos, também comente se você gostou do parque em si. Eu achei bem legal, ficou bem interessante com essa vegetação. Se inscreva para não perder os próximos vídeos que tem aqui no canal. E se você não viu o meu último vídeo do Império Glacial, onde eu coloquei também o nosso Deinosuchus, Demastosuchus, e vamos colocar lá posteriormente o Postosuchus, é só clicar no vídeo que tá aparecendo agora, beleza? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!